נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני או שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה אתה נשאר עד לעכב, והנפש אינה לבד, כי אש שנמצא אין עונה אליו. בתוך החושך אתה עוד נוכח, אל ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך, והלילה נשאר נאמן כי הכאב נשמר. נפשי שווה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. Pessoal, bom dia, graça e paz. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Livro de Jó, capítulo hoje 5. Jó, capítulo 5. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Continue a nos inspirar, a nos capacitar a entender a Tua palavra. Venha nos dirigir, tudo aconteça conforme a Tua vontade, e aquilo que for complexo, venha revelar a Tua igreja, venha nos mostrar, e é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Ok, Jó capítulo 5, vamos ler alguns versículos. Chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem viu eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua mercê o faminto a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada e da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Ok, tá bom. Jó, capítulo 5, é a continuação do discurso de Elifaz. Lembram? Não terminou ainda. Ele é um dos amigos de Jó, pelo menos um suposto amigo, né?
Como eu disse nos estudos passados, ele representa a experiência e a sabedoria mística. Porque algumas pessoas aconselham baseadas nas experiências que têm ou que veem, e a partir de um misticismo religioso. Certo? É essa a representação que ele faz. Ele representa a experiência pessoal. Ok? Quando se trata dele aqui, a gente vai ver os outros depois, mas ele, a partir da sua experiência, ele olha e fala isso. E a partir de visões que ele considera visões espirituais. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, lembrando, nunca desmerecendo a questão espiritual, as coisas espirituais, os dons, tá? A intenção não é essa, mas que a gente possa ter discernimento. A gente tem que arrancar o lixo para ver o que sobra, né? Ah, pastor, você não crê nos dons? Mas eu sou fruto de dons. Eu sou fruto disso. O meu chamado foi através de alguém com dom que me falou. Então, alguém que crê em dom aqui sou eu. Também, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que inventa moda, mistura psicologia com misticismo. Algumas pessoas estão acessando o mundo oculto, sem saber. Pastor, mas eu vi um anjo, eu vi uma luz, alguém falou comigo. Se você for lá no kardecismo, alguém vai falar com você também. Você vai ver gente falando de amor, usando os evangelhos, interpretando os evangelhos, falando de coisas boas. Também tem. Se você for na Umbanda, a mesma coisa. Se você for numa tribo indígena, com pagelância, você vai ver também os espíritos das florestas falando, acontecendo, gente levitando, como acontece muito na África. É isso. Nem todo transcendental é divino, gente, por favor. Porque se você não respeitar o protocolo de acesso, você vai cair em outra dimensão. Isso foi claro, a gente já estudou isso. Como é que Deus nos guia em toda a verdade? Através de quem? Da palavra. Então a verdade é a palavra e Deus nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então Espírito Santo e Bíblia. Tem que ser Espírito Santo e Bíblia. Mas se for um espírito qualquer, já era, você já vai para outra dimensão. E se for o livro dos Mormons, outra dimensão. Se for a torre de vigia dos testemunhos de Jeová, outra dimensão. Se for o livro do Allan Kardec, outra dimensão. Vai acessar o sobrenatural? Vai. Sim, transcendental, vai ver luz, vai ver coisas, vai ver pessoas. Esse é o problema. As pessoas não entendem isso. Então, o protocolo de acesso do reino é uma chave para você entrar no reino. Se você não usar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e a Bíblia, verdadeiramente, você vai. Mas aí você vai achar a porta do reino fechada. Se você não usar o Espírito Santo e a Bíblia, você vai encontrar outra porta. Aí você vai passar por ela, você vai ter uma porta aberta, aí você entra nela, daqui a pouco você está dentro do ocultismo. No ocultismo aparecem seres, vozes, imagens, profecias malditas, com fundo duvidoso, né? É a profecia que é para destruir os outros, para falar mal do irmão, você largar a namorada e ficar com a outra. É só essas profecias, para você dar dinheiro. Isso é tudo com base ocultista. Você vai numa igreja, você fala, pastor, mas o culto foi tremendo, rapaz. O cara falava assim as coisas. Eu falei, falava como? O cara adivinhou minha identidade, é charlatanismo. Não, não é charlatanismo, não. Tem coisas que não é charlatanismo. Tem coisas que é verdade mesmo, adivinhou. Você vê esses pastores igual o Leonardo Chaves. Leonardo Chaves, né? Chaves? Salles. Os caras falam umas coisas que você fica... Como que é? Estou mentindo para você? Ele fala. Por que você está chorando? A pessoa chora. Eu estou mentindo? Não. Aí a pessoa, que é o mundo transcendental, abriu. Mas qual? Porque você começa a perceber que quando envolve troca, isso não é reino de Deus. Aí acessou o mundo oculto. Aí uma entidade está falando, está mostrando. E a igreja duvida dessas coisas. Quantas entidades João de Deus, gente? O Espiritismo, quantas cirurgias mediúnicas que fazia,
Quanto o olho que foi removido catarata sem anestesia, sem instrumento esterilizado. Quantos tumores foram tirados? O que é isso? Cirurgia mediúnica, é uma entidade que está tirando. Ah, não, mas eu fiquei bem. Como é que vai ficar bom? O diabo deixa você bem para depois te levar para o inferno. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. O diabo sabe da ignorância do povo, que não examina a Escritura, e faz. Vi uma luz dentro do meu quarto, um anjo bonito, mas o diabo não pode se transformar em anjo de luz. E como é que era ele? Uma roupa branquinha assim. O que ele falou? Ele falou, você vai ficar rico. Mas sem trabalho? Deus vai te dar, Deus resolveu te dar. Mas sem estudo? Você vai ver. Aí você fala, é mesmo? A Bíblia fala que é do suor do rosto que a gente ganha o pão, então fica meio difícil, né? Seria injusto, né? Você está trabalhando e eu não trabalho, aí eu vou passar no concurso e vou ganhar dinheiro. Mas que Deus é isso? Então você tem até alguma coisa aí, fazer uma negociação mal feita. Ocultismo. Isso aí. É isso que define os médiuns ocultistas. Entenderam isso? Tem que tomar cuidado. Continuando. No contexto do livro de Jó, o objetivo de Satanás é provar que a espiritualidade de Jó é transacional. Transação. Não é isso? Não é esse o objetivo? Porque Deus falou, observaste, meu servo Jó, homem justo, temente a Deus, que se desvia dos caminhos maus. Então, o objetivo central aqui, é o pano de fundo, a matriz de tudo que ele está fazendo é provar para Deus que a espiritualidade de Jó é puramente transacional. E para isso ele tem que corromper o Jó. O que é transacional? Comportamento de tratar o relacionamento com Deus como uma negociação, como um balcão de negócio, como um contrato comercial. É isso que as pessoas gostam de fazer. O Elifaz, ele vai entrar em cena aqui, na vida de Jó, ele não vai entrar com martelo, não. Ele vai entrar com um bisturi psicológico. É diferente. Não precisa martelo para tirar alguma coisa dele. Precisa um bisturi com precisão. É assim, o diabo não entra com martelo para quebrar as coisas e extrair o que ele quer. Ele entra com bisturi. Preciso. Ok? Então a imagem do capeta com chifre seja tirada da cabeça de vocês. E ele vai tentar dissecar a integridade do Jó debaixo de um disfarce de um sábio conselho. Que ele é do Oriente, né? Ele faz do lugar onde tem muitos sábios conselheiros, então ele vai dizer assim, eu sou daquele lugar, eu sou sábio e eu estou te dando um conselho sábio. Ele vai tentar mudar o caráter do Jó, disfarçado de sábio conselho. Então, voltando ao que eu falei no início, é perigoso a gente aplicar a Bíblia aleatoriamente. Já vi casos de pessoas que falam assim, pastor, a Bíblia fala muito comigo. Há muitos casos aqui na igreja. Como é que fala com você? Eu abro a Bíblia e depois eu faço assim, falo com Deus, eu boto o dedo. E vem o texto em cima, pastor. É mesmo? Eu não faço isso não, tenho medo. Eu não tenho coragem não. Vai que cai no lugar lá assim, eu não faço. E aí essa pessoa falou isso comigo, mais de uma. Eu boto o dedo, eu fecho o olho assim e falo, fala. Aí vai em cima. É mesmo? Gente, a Bíblia, ela é extremamente perigosa. Extremamente perigosa. O livro de Jó é perigosíssimo. Porque essas falas aqui, a gente estudou semana passada, é as falas do Elifaz, que são reprovadas por Deus. Então, se você ficar aplicando a Bíblia aleatoriamente, sem entender contexto, que aqui é um contexto específico de um cara que está acusando, que tem todo um plano maligno de Satanás que nem o Elifaz entende. Então, todos os argumentos do Elifaz é um plano estratégico de Satanás. Você vai tomar posse das palavras do Elifaz? Melhor nem ler, né? Entende? Então, você não pode usar as falas do Elifaz aqui como sendo palavras de Deus. Isso, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, mas não do jeito que você está pensando.
Não desista da atenção. Às vezes Deus fala com a gente até para a gente olhar para a Bíblia e ver que aquilo ali está errado. Para você discernir o engano. Então não dá para botar o dedo, né, dona Hélia? Então, aí cai nas palavras do Elifaz. Aí você fala, vou aplicar isso aqui, está tudo certo. Cria doutrina, fala, prega na igreja sobre esse texto. Não pode, não é isso, não é. Tem hora que tem falas aqui que não dá para aplicar. Então vamos para o versículo 1. O que o Elifaz vai dizer? Depois, né, que ele dá aquele sermão no Jó. E a intenção dele é corromper o Jó. Ele talvez não saiba disso, que isso é subjetivo para ele. A intenção dele não é ruim. Entende? Ele não é o instrumento do diabo declarado, não é. Porque tem pessoas que se movem com boa intenção. A pessoa quer te ajudar mesmo, ela quer te aconselhar, ela tem boa intenção. Mas como a vida dela é uma brecha, ela vira cavalo do diabo. Você fala, pastor, mas a pessoa tem boa intenção, ela me chamou lá para ir na casa dela, ela me chamou lá para viajar e ela quer me ajudar. Nem a pessoa sabe. A pessoa não sabe. Está fazendo certo pelos caminhos errados. Então, coisa demoníaca é isso, fazer certo pelos caminhos errados. É errado, pastor, então, eu ir para a rede social, dar uma cesta básica para uma pessoa? E é errado eu dar uma cesta básica para o mendigo? Não, não é errado, não. É errado se fotografar. Entendeu? É isso aí que eles não vê. Errado é isso. É errado a gente conquistar as coisas? Não, a gente tem que conquistar mesmo. Errado é você fazer disso um palco para a sua vida. Para dizer para as pessoas que você tem Deus e elas não têm. Ou para fazer raiva na sua amiga que você detesta, que não conseguiu nada até hoje. Que tomou seu namorado. Isso é errado. Então, é fazer o certo pelos caminhos errados. A Bíblia é recheada disso. As pessoas querem, elas têm boa intenção. É igual a sogra que quer se meter na vida do casamento do filho. Ela está mal intencionada? Não, ela não está mal intencionada. Vocês estão achando que ela está querendo acabar com o casamento? Não está tentando acabar com o casamento, não. Ela está querendo proteger o filho dela, e ela está certa nessa medida de querer o melhor para o filho dela, porque afinal ela criou o menino, e esse menino sempre foi bem cuidado, comia na hora, ela passava a roupa dele, e hoje ele anda com a roupa amassada e não come direito, então a boa intenção é de proteger o filho. Mas pode entrar no meio da vida de um casal e se meter, sendo que os dois se tornaram uma só carne, que há uma emancipação, para viver a dois, cada um tem que fazer o quê? Deixar pai e mãe. Há uma emancipação bíblica que a sogra não leu. E ela falou, não, mas aí é porque eu estou... Não, acabou aí, bagunçou, se meteu, não olhou a Bíblia, não tem um pastor doido para falar, vai se meter, vai perder um membro. Você está errada, Dona Maria. Ela falou assim, você está errada, deixa seu filho em paz, deixa ele cuidar da vida dele. E você, garoto, para de ficar levando boleto para sua mãe pagar, por isso que ela se mete. Porque quem paga a conta manda. Você gosta muito de ficar usufruindo das coisas que a sua sogra tem, mas quando ela quer falar, você diz que ela está errada. Então está tudo bagunçado esse negócio. Cadê a sua independência? Mas você aceitou a casa que ela te deu, você aceitou o carro que saiu do bolso dela, você aceitou a cirurgia plástica, você aceitou a escola particular que foi paga para o seu filho. Você está reclamando de quê? Alguém tem que falar, né? Se vocês não quiserem falar, eu falo. Então é uma doideira, todo mundo assim, abrindo concessões e depois reclama. Ué, quem paga a conta manda, irmão. Pastor, você ganhou um carro do irmão da igreja, então o irmão está falando aí e está criticando e diz que não concorda. Ele te deu o carro. É verdade. 80% do carro que você tem foi o pastor. Ninguém me deu, tá? Estou querendo. Foi o cara que te deu, mas o cara é todo enrolado, tem 2 amantes. Você vai falar o quê, pastor? Não tem como falar. Eu não concordo, ele levanta o dedo. É igual o STF tentando prender o Vorcaro. Não tem jeito, vai fazer o quê? Como é que é o negócio aí? Essa roupinha de luxo que você usa, quem banca sou eu, rapaz. Muda esse tom aí, vai falar outra coisa. Vai falar contra a minha família, vai falar contra as minhas amantes. Não, rapaz, você está ficando doido? O pastor calou a boca.
Não pagou a conta? Você não aceitou? Então, quando um cara fica oferecendo muita coisa para pastor, assim, ele fica desconfiado, ele quer domínio. Ele quer que alguém legitima as iniquidades dele. O sistema aí fora da Babilônia faz isso o tempo todo. Os caras milionários chegam ali e falam, vou dar uma bateria, vou dar isso aqui, deixa que eu pago, tal, tal. Ele comprou tudo. E aí quando o pastor vai falar, ele fala, não, pastor. Não. Mas você queria ter a igreja bonitona, não queria? Eu queria, mas esse é o custo. Você não manda em nada. A maioria das igrejas aqui são assim. Não manda em nada. Você é funcionário. E se você reclamar, esses 15, 20, 30 mil que você tem no bolso, esse carro zero, você vai ficar sem. É melhor ficar quieto. É isso. Então a gente abre concessões e depois reclama. Esse é o problema. Quantos entenderam? Quando eu falo que a maioria do povo é retardado, o pessoal acha que eu pego pesado. O pessoal acha que eu pego pesado. É uma coisa doida, reclama dos outros. O cara se metendo na minha vida. Por que está se metendo na sua vida? Ninguém se mete na minha vida. Quem paga minhas contas sou eu. Eu vou ser bobo, vou virar refém de membro de igreja aqui, eu vou poder falar alguma coisa. Eu falo porque eu não dependo mesmo. Eu falo porque eu sei que eu estou dando muito mais do que eu estou recebendo. Por isso que eu falo. Eu falo porque se eu quiser ir para fora e viver da minha aposentadoria, eu vivo. Por isso que eu falo. Agora, se eu perder essa capacidade, eu vou falar o quê? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Amém. Eu vou falar o quê? Você quer calar pastor, é só você... Então, tudo é um jogo. Tudo é um jogo. Que as pessoas querem... Está reclamando de quê? Reclama não, irmão. Fica quieto. Reclama não. Fica quieto que é melhor e... Vai ficar quietinho aí. Faz aquele culto lá assim, normal. Trata todo mundo bem. Então, é um sistema terrível, né? Está entendido, né? O Elifaz, ele vai dizer o seguinte. Chama agora o Jó. Você chama agora e alguém que te responda? Você está falando, reclamando, murmurando. Alguém que te responda? Ninguém vai te responder. E para qual dos santos te virarás? Você acha que o mundo espiritual vai falar com você? Não vai te dar resposta nenhuma. O que ele está fazendo aqui é desafiando o Jó a encontrar um santo, ou um anjo, ou um ser transcendental que o defenda. Porque ele está reclamando, ele está questionando, ele está querendo que haja um mediador. Um ser celestial que fala, poxa, esse cara ele está certo, está sofrendo. Mas o Elifaz está dizendo o seguinte, não adianta você falar porque o céu está fechado para você. Ou seja, quem reclama como você reclama, Jó, o céu fica fechado. Então não adianta você ficar falando, ele falou. A sugestão dele faz é isolamento. Se isola, cara. Para de confiar no sistema espiritual. Ele está tentando isolar psicologicamente o Jó em si mesmo. Porque quando você se fecha para o espiritual, que às vezes a gente tem que se fechar por causa dos enganos, você acaba bloqueando também as coisas boas. Aí acabou, você não tem revelação. Você só acredita em você. Então a ideia dele é o seguinte, eu tenho que colocar o Jó numa situação psicológica que ele vai deixar de acreditar no mundo transcendental. E quando ele estiver sozinho, sem acreditar em mais nada, eu faço ele blasfemar contra Deus. Agora, enquanto tiver gente espiritual falando com ele, se aparecer um profeta de verdade, vão dizer, Jó, não faz isso não, Jó, não faz isso não, Jó, não faz isso não. Ele nunca vai blasfemar contra Deus. Mas se eu isolo ele, num estado psicológico que ele deixa de confiar em todo mundo, ele vira uma vítima, entenderam? Por isso que o Elifaz está dizendo que não haverá resposta espiritual divina para uma pessoa queixosa como você. Não tem, você está sozinho. Então ele está cortando todo o suporte emocional do Jó e espiritual, fazendo o cara parar de acreditar. Sugerindo, como isso, que você é indigno de que seres celestiais possam te ouvir. Você não tem dignidade, Jó. Você chegou nesse ponto aí, está vendo? Você está sofrendo e você está reclamando, e a sua murmuração prova que você é indigno
porque nenhum ser celestial vai ouvir você. O céu está fechado. Entenderam? Por favor, vamos entender. A ideia é jogar o Jó no isolamento, como eu disse, emocional e espiritual, absoluto, para que nenhuma intervenção espiritual possa ter poder de impedi-lo de blasfemar contra Deus. Viu que inteligência do diabo? E o diabo não veio, trouxe um amigo. Esse que é o problema. E não trouxe só um amigo, ele trouxe um sábio, respeitado na terra dele. Como é que você faz? Quando você é convencido por um amigo que é sábio. É a estratégia do diabo. Então, nem todo amigo é amigo. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Está me dando conselho, aí você fala, tá, eu vou orar primeiro, porque... Mas eu sou seu amigo, tem 20 anos que a gente se conhece. Eu sei, mas eu quero tirar uma semana de oração, né? Mas eu sou teólogo. Mas eu prefiro tirar uma semana de oração. É isso. Estamos nos entendendo, né? Versículo 2. Olha o que ele vai dizer para o Jó. Sabe por que, Jó? O céu está fechado? Porque a ira, a palavra ira aqui significa ressentimento. Está na Bíblia de vocês aí, algumas traduções. Porque o ressentimento, Jó, ele está falando que o Jó é ressentido, destrói o louco. O Jó é louco? Chamou de louco. E o zelo, a palavra zelo aqui significa inveja. É difícil, né? Também não tem nada a ver com ira e zelo. É ressentimento e inveja. Está dizendo, porque o ressentimento e a inveja mata o tolo. Isso é rotulagem. Está rotulando ele. Então o que ele está fazendo? Ele está chamando a dor de Jó, porque a gente sente dor, a gente tem que ter direito de sentir. Por que não? Quer dizer que você vai enfiar uma espada no meu peito e eu não vou gritar? Você vai cortar minha carne e eu vou falar assim, não, eu sou forte, você tem que rir. Não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que às vezes o sofrimento, você tem que saber entender o sofrimento. A dor é um direito que a gente tem. O luto é um direito que a gente tem de sentir. Olha a situação que ele está colocando no Jó. Ele está dizendo, sabe qual é o problema, Jó, que você está aí sofrendo e reclamando? Porque isso é natural. Sofrer acontece e reagir à dor de forma talvez não muito boa é normal. É um direito que eu tenho de reagir à dor da forma que eu acho que devo reagir. Mas ele está fazendo o seguinte. Ele está chamando a dor do Jó de ressentimento e inveja. Rotulou. Então o Jó fala, poxa vida, eu já estou sofrendo. Quer dizer que então o que eu estou sentindo é inveja, ressentimento? O que ele está fazendo? Ele está invalidando o luto do Jó. Que é um direito dele. Ele está dizendo, você tem que sofrer rindo, cara. Como assim? Quer dizer que eu não tenho direito de chorar, não tenho direito de sentir dor, não tenho direito de ser humilhado e ficar, me reservar? Eu não tenho direito? Eu não sou uma máquina. Mas ele está dizendo para o Jó, ressentimento e inveja mata o tolo. Ele rotulou a dor do Jó como se fosse outra coisa. É só dor. Ele pega o luto do Jó, que era um direito, e transforma num vício moral. O fato dele estar enlutado, ele está dizendo, isso aí é sua moralidade que é baixa. É triste isso, né? O cara está lá, igual o cara está lá, perde alguém da família, está triste. Você pode ficar triste, né? Você pode chorar? Pode. Você pode querer um tempo para ficar sozinho? Sim. Agora a pessoa vai ligar para você, peraí, você não é crente? Não, rapaz, só porque você perdeu a sua mãe aí, você ficou diferente, ficou triste? Como assim? Como assim? Quer dizer que você perde a sua mãe num dia e você tem que pegar e fazer um churrasco depois. Entende o que está acontecendo? Está tirando o direito do cara ter o luto normal, ter a dor, porque ele perdeu um monte de filho. Então ele está descrevendo aqui o destino do... Primeiro está dizendo que ele é um tolo. Ele está usando
A ilustração que a gente vai ver no versículo posterior, ele vai criar aqui uma ilustração muito forte para descrever o que acontece com o tolo como Jó. Ele vai dizer assim, que viu o tolo prosperar por um momento, falando do Jó, mas logo a sua casa foi amaldiçoada e seus filhos esmagados na porta e a sua colheita roubada. A interpretação aqui dele é um pouco ácida, né? Da dor do Jó. Está todo mundo ligado no que eu estou falando? Então ele está descrevendo exatamente o que aconteceu com os filhos e os bens de Jó, sugerindo que Jó é o tolo da parábola que ele vai falar agora no próximo versículo. Você é um tolo. Os caras perdem filho, perdem os bens, e eu não sou tolo. Porque está definhando ele emocionalmente, para ele blasfemar contra Deus. E esse negócio de tentar explicar sofrimento como consequência direta de pecado pessoal, não é muito simples assim. Você não pode explicar sofrimento simplesmente como consequência direta de um pecado pessoal. A gente sabe que a gente pode sofrer por uma consequência existencial. O fato de viver nós somos passivos de dor. De viver. Você está numa fila lá, cansado, e tem 50 na sua frente, você está com fome, e você fica assim, aí você fala, poxa vida, morrendo de fome. Você está sofrendo por um sofrimento existencial. Estou na fila aqui, estou pagando um pecado. Não, todo mundo tem carro, eu só tenho uma bicicleta. Porque seu pai também não deixou nada, às vezes não teve oportunidade. Então, a dor, ela pode ser uma consequência existencial. Só o fato de existir, você pode sofrer cuidando de alguém que está sofrendo. Você vê um filho sofrendo, você sofre junto. Aí você está triste, desanimado, aí não dorme, aí o cara olha para você e fala assim, não está dormindo não, né? Está com algum problema de pecado, hein? Poxa, meu filho sofreu. Talvez o filho fez alguma coisa e deu errado como consequência para a vida dele, e o reflexo é na nossa vida que estamos conectados. Não tem nada a ver com a gente diretamente, mas pode ser um parente, um primo, um irmão, uma mãe, que a gente sofre com os nossos irmãos. Então a dor ou o sofrimento não é uma coisa de consequência direta e pessoal, entendeu? Mas ele está dizendo que é. Isso é pensar como adulto. E a dor, ela pode ser consequência também de legado. Legado, às vezes. O cara faz alguma coisa lá, sobra para a gente, o pai apronta, depois a gente vai ter que ir lá pagar a conta. Pode acontecer. O cara faz pacto com o diabo lá, e depois, né? Entende? Mas o Elifaz está dizendo o seguinte: isso é coisa de tolo, viver o que você está vivendo. Versículo 3 e 4, ele diz, bem vi eu o louco lançar raiz. Aí ele vai fazer uma parábola. Eu vi o louco lançar raízes. Se lançou raízes porque plantou semente. Porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. Viu como que o livro é poético? Ele fez uma parábola para tentar explicar do Jó. Quando ele fala sobre o louco lançar raízes, está dizendo o seguinte: Jó, o que você está vivendo é o resultado do que você plantou. Então ele está dizendo, seus filhos estão despedaçados às portas. Porta era um lugar judicial, onde os juízes ficavam, e as pessoas chegavam lá, o juiz ficava na porta da entrada da cidade, julgava as condições. Você lembra que o Davi fazia isso? E ele falou, vocês foram julgados, é por isso que eles estão sofrendo também. Ficou difícil. E a gente tem que lembrar o seguinte, o Jó acabou de perder os filhos. Acabou de perder. Mas mesmo assim, o Elifaz está descrevendo o Jó e os filhos como tolos, que são esmagados na porta, ou seja, eles estão sendo esmagados, foram mortos, e você também, porque vocês são réus de crimes que vocês cometeram. Você falar isso para uma pessoa que está em luto, você chegar num velório e falar para a pessoa assim, você perdeu por isso. Poxa vida, aí não ajuda, né?
Entende a crueldade aqui? Então, se ele acabou de perder os filhos, então isso aqui é uma crueldade. Sadismo tem aqui também no meio. Que está disfarçado de quê? De exemplo. Ele deu um exemplo, ele fez uma parábola para dar um exemplo. Então, estou dando um exemplo aqui. O tolo, né, sofre porque os filhos são esmagados, porque, né, faz alguma coisa errada e acontece isso aí, perdeu. E aí ele criou uma parábola para dar um exemplo. Então, isso aqui é realmente crueldade, sadismo. Versículo 5. A sua mecê. O que é mecê? Mecê é colheita, né? Safra. O faminto a devora, roubaram tudo. O que você fez foi perdido. E até dentre os espinhos atira. E o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Ele está dizendo que o sofrimento de Jó é inevitável, porque Jó, ele é um homem defeituoso, e a natureza do Jó é sofrer. Você nasceu para sofrer, por isso. Foi isso que ele falou aqui. No versículo 8, aí ele vai dar uma de bom agora. Vai se colocar na posição superior. Ele vai dizer, porém, eu buscaria a Deus. Quer dizer que eu não estou buscando? Eu buscaria a Deus, e a Ele entregarei a minha causa. O Elifaz aqui se coloca numa posição de superioridade moral e espiritual, para fazer o Jó se sentir um pecador, que não procura Deus, que não sabe conversar com Deus. Então ele botou o Jó para baixo. Por isso que ele fala, se fosse eu seria melhor que você. Se fosse eu seria melhor que você. Se eu tivesse no seu lugar, eu faria melhor. Narcisismo religioso. Em ação. Aí está esmagando, né? Está esmagando. Aí a gente tem que pensar o seguinte, gente. Hoje a gente vive num tempo, isso aqui é antigamente, imagina agora, né? Uma época de tecnologia, de grandes pensadores. A igreja, se ela não desenvolver uma habilidade, capacidade psicológica para lidar com essas coisas, ela afunda. Sabia? Ela afunda. Aí você fala, poxa, mas a gente se dedica a quê? Ao quê? O que a gente se dedica? A gente tem que se dedicar a pensar, a meditar, a aprender. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que abrir mão de um monte de agenda. Esse é o problema. A gente não vai ter tempo para fazer as agendas malucas de movimento. Para cumprir tabela de igreja, porque tem que fazer, que é dia de não sei o quê, é dia não sei o quê, é dia não sei... Então nós não vamos ter tempo para estudar. Entenderam isso? E aí vocês vão ter que escolher o que vocês querem fazer. Ou vocês vão controlar esse circo aí, ou vocês vão ser vítimas dele. Não dá. A gente fica aqui falando, pessoal, vamos entender, vamos aprender a pensar, raciocina, processa na sua cabeça, porque cérebro você pode treinar ele como uma máquina, porque fica enferrujado, você não pensa, manda os outros pensar. Então, pensa aí, irmão, para mim. Pastor, qual é o significado de convexo? Côncavo. Eu falo, existe um negócio celular chamado Google, e tem uma IA embutida nele, e tem também uma IA embutida também no seu WhatsApp. Dicionário. Enquanto você está me enchendo a paciência aqui, você já poderia ter tido essa resposta. Mas o que você quer? Você quer que eu pense para você. Enquanto você quer que eu pense para você, você não pensa. Você não pesquisa, você não estuda. E gente preguiçosa é manipulado. Por isso que você precisa aprender a pensar. O cérebro está enferrujado. Processa, medita, olha para o texto, olha para ele, abre lá comentários, analise, vê o que está escrito. Eu não entendi, fiquei falando aqui não, porque não vai entender nunca. Não presta atenção na escola bíblica, quando eu estou falando aqui, você está aí comendo mosca. Está perdendo seu tempo, podia estar dormindo, né? E aí, vira esse monte de vítima. Um monte de vítima de Satanás, que joga vocês para onde quer, porque não pensa. Paulo não falou sobre renovação da mente? Por que vocês acham? Porque ele trouxe uma boa nova para a igreja. Vocês querem compreender profundamente as coisas de Deus? Tem que renovar a mente, porque a mente de vocês está assim, ó, está travada, está enferrujada, tem que jogar um óleo nesse trem aí.
Metanoia, já ouviu falar essa palavra? Transformação de mente. E metanoia é como se fosse uma lagarta se transformando em borboleta. Transição. A gente pode até ser uma lagarta que se arrasta, mas depois a gente tem que aprender a voar. Porque ela tem o potencial de voo. Aí se você ficar só sendo lagarto, você vai ficar só assim, se esfregando, subindo assim no galho. Pastor, não consigo. Mas a natureza dela é para o voo e para a beleza. E igreja tem um monte de lagarta. Feia, melequenta, e fica assim, se arrastando no galho. Aí tem um monte de gente que virou borboleta, porque passou pela transformação, do processo da metamorfose, e falou, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero ter a minha natureza de crescimento, eu quero ser uma borboleta. Aí você dá aquela balançada assim na frente das flores, assim, ó, paradinha. E a galera, cleque, 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 cleque. Está fotografando a sua beleza. Aí você aparece no Pinterest, no Google, na televisão, nos filmes, efeito borboleta. É bom demais ser borboleta. E uma beleza toda montada por Deus. Não precisa de salão. Que se renova todo dia. Borboleta é um negócio fantástico. Mas vocês escolhem se vocês querem continuar sendo lagarto. O exemplo é bom ou não? Era isso que Paulo estava falando. Vai terceirizando, vai terceirizando a espiritualidade para sua esposa, para o seu irmão, pedindo, porque eu preciso. Não é, como? Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que sentir Deus assim, ó. Sentir Deus no seu quarto. Aí Deus fala com você no seu coração, você fala, é isso, é isso. O resto só confirma. As pessoas só confirmam. Então, assim, vira alvo fácil. Aí vem o desocupado lá, eis que te digo. Aí você fala, vai para lá, você vai para lá, vai para lá, você vai para cá. Abre o bolso, você abre também, aí você fica desocupado. Aí você procura outro, fala assim, ele vai estar lá. Aí você vai atrás, larga a sua igreja, vai lá para trás do cara para ouvir ele falar. Na fala, né, rapaz? Aí você fala assim, rapaz, descobriu minha identidade, rapaz. Descobri minha identidade. É igual encontro com Deus. Bota um espelho na frente. Você é isso, olha para você no espelho. Aí você olha para o espelho. Você é essa porcaria. Você é essa porcaria. O pastor fala para você. Aí você fica chorando, né? Cai pelo chão, aí aquele monte de lenço. Aí você sai convicto de que você é uma porcaria. E quando você sai convicto de que você é uma porcaria, todo mundo trata você como uma porcaria. Agora, quando você sai do ambiente onde as pessoas falam que você é um príncipe, que você tem valor, que você vai conseguir, que você não é só objeto para ser usado, aí fica diferente, né? Não é diferente? Deus é assim, né? Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. E até em abundância. Eu falo, vocês são cabeça, vocês não são cauda. Vou fazer vocês transbordar para um lado e para o outro. É isso que Deus fala. Mas eu não sei, talvez, né? É isso. Estão entendendo? Acertei alguém aí? Não, né? Ixi. Aí você fala assim, pastor, você vai arranjar problema com quem? Fala aí para mim. Com quem? Eu vou arranjar problema com quem? Com quem? Com ninguém. Eu estou falando da Bíblia, estou falando a verdade. Não vou arranjar problema com ninguém. Você vai perder? Não vou perder. Eu vou ganhar. Vou ganhar, você pode ter certeza. Mas vocês não precisam ficar com medo não, que eu falo por vocês. Bota na minha conta. Tá bom? Bota na minha conta. É isso aí. Pelo amor de Deus, né? Se a gente não confrontar certas coisas, a gente não serve para muita coisa, não. Crente que quer fazer política, não serve para ser crente. No versículo 2, está entendido? No versículo 3, ele diz que os filhos foram esmagados na porta. No versículo 5, ele diz que
O sofrimento de Jó é inevitável porque ele é inerentemente defeituoso, a natureza dele é sofrer. É mesmo? No versículo 8, né? Desculpa, era o 7 que eu estava falando. Do 5 ao 7. Agora, versículo 8. Ele diz, porém, eu buscaria a Deus. Está se colocando numa posição superior para desmoralizar mais o Jó espiritualmente. Do versículo 9 a 13, ele vai dizer o seguinte, presta atenção agora. Olha só que coisa interessante, como que é a mente do diabo, né? Porque a mentalidade aqui do Elifaz representa a mente do diabo. Ele vai dizer o seguinte, ele faz coisas grandes, inescrutáveis, falando de Deus. Aí quer dizer, o Jó está lá no fundo do poço, ele esmagou o Jó, jogou o Jó para baixo, jogou o Jó no chão, falou que você não é nada, você nasceu para sofrer. Agora ele pega a figura de Deus e exalta, para ele mostrar a distância que Deus está dele. Olha que doideira, cara. Ele faz as coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos para pôr aos abatidos no lugar alto e para que os relutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos. Aí chamou Jó de astuto. Para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos perversos se precipita. O que ele faz, está usando aqui agora? Ele está usando a onipotência de Deus como uma clava. A clava é a arma de bater. Olha só que loucura, cara. Deus não faz isso. Ele está usando o poder de Deus assim. Sabe, porque Deus é grande, você é pequeno. Tá? Você quis desafiar Deus, então você está apanhando por isso. Ele está insinuando que o Jó está tentando ser esperto com Deus. Ele está dizendo o seguinte, Jó, você quer ser espertinho demais com Deus, você vai ser pego por Deus. Você foi pego por Deus, você tentou ser esperto com Ele. Então, juridicamente, isso se chama abuso de autoridade. Ele está colocando Deus como um abusador de autoridade. Tipo assim, cara, será que Deus precisa fazer isso? Se mete comigo não, hein? Se mete comigo não, né? Igual o Alexandrão, se mete comigo não. Deus fala, cuidado que eu mando um raio em você. Está pensando o quê? É igual você pegar um pai de família e pegar uma criança de 3 anos, botar o dedo na cara da criança e falar assim, quem manda aqui sou eu. Faz isso. Você é grande, você é pai, você está manipulando uma criança que depende de você, que é mais frágil que você. É igual você fazer isso com uma mulher. Uma mulher que financeiramente depende do marido, e ele chega e fala assim, baixa a sua bola. Você não trabalha não, eu que sustento você. Está entendido? Você não tem ninguém. Sua mãe também não tem nada. Você não tem nada. Entende o que eu estou falando? Então assim, isso é abuso de poder, cara. Então ele botou Deus numa situação aqui, como Deus fosse um abusador da autoridade. Porque ele está citando o poder do juiz supremo. Ele faz o que ele quer, ele manda e desmanda. Entendeu? Não faz o que você está pensando, não. Ele está dizendo que Deus é um juiz supremo não para buscar justiça, mas para coagir o réu ao silêncio. Ele falou assim, Jó, você não tem que ficar reclamando nada não, você não pode abrir a boca não, rapaz, você está pensando quem você é. Você é pequeno demais, Deus é muito grande, baixa a sua bola, rapaz, porque se você continuar, Deus vai acabar com você. Vocês entenderam? Então ele colocou uma distância entre Deus e o homem, como se Deus não fosse um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Ele anula totalmente a questão do sacrifício de Cristo por nós, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a parábola da ovelha, certo? A dracma perdida, as 100 ovelhas, ele anulou tudo. Como assim? Vocês entenderam a sutileza? Ele está dizendo o seguinte, você é pequeno, o juiz é supremo, fique em silêncio. Ele está fazendo aqui um bombardeio da onipotência de Deus. O cara já é grande. Deus já é grande. E o cara, como é que eu vou disputar com Deus? Não tem como, né? Eu falei alguma coisa? É isso? Você falou, por isso você está assim. Não posso falar? Fica calado, rapaz. Um homem que perdeu tudo. Então, esse bombardeio de onipotência, ao exaltar a grandeza de Deus de forma genérica, ele está dizendo ao Jó o seguinte, quem é você para reclamar? Deus fala assim, apresentai a mim as suas demandas.
Clama a mim, eu te responder-te-ei. Deus só não quer que você fique aí batendo. Vai a Ele. Isso visa esmagar o ego de Jó sob o peso de uma teologia impessoal. Tipo assim, Deus não está nem aí para você não, rapaz. Você se mete com Deus, Deus acaba com você. É uma forma de provocar no Jó, uma invalidação emocional e espiritual. É sagacidade pura. É terrível. Se não tiver homens de Deus e mulheres de Deus habilidosos, mas o diabo vai acabar com essa geração. Se não tiver gente que pensa, que raciocina, se não conseguir tomar remédio, irmão. Mas não entrega o jogo, tá? Toma um medicamento para você ficar melhor, faz terapia. Fala, não vou ficar com essa cabeça lesada, não. Cabeça sequelada, não vou não. Ele falou, vou reagir com esse negócio, não vou não. Porque, então a guerra é grande. A guerra é grande. Pastor, mas é muita gente, então, é muita gente. É muita gente. É muita igreja. É muita gente. Versículo 14. Eles de dia encontram as trevas, ele continua. E ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada e da boca deles e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua boca. Olha o que ele vai dizer agora, ele vai mudar o jogo. Ó. Ele diz que Deus salva o pobre. Está insinuando que o Jó só será salvo se ele admitir a sua pobreza espiritual, juridicamente. Admite a sua culpa. Que você não consegue ser íntegro e blasfema contra Deus, que é o direito que você tem. Admite a sua culpa, ele fala. Juridicamente, a gente pode dizer que é uma promessa de indulgência, tipo assim, por delação. Tipo assim, você quer pagar? Você quer sair dessa? Você quer? Simples. Só você falar. Admite aí, fala realmente que blasfema contra Deus. Blasfema. Fica tudo resolvido. Olha que doideira, né? Você viu como é que o livro de Jó é interessantíssimo? Só que a gente não estava preparado antes, mas nós fizemos um caminho. Abre a boca, Jó. Nós só precisamos disso. Se você blasfema contra Deus, fica tudo resolvido. Jó. Por isso que o perdão oferecido aqui para o Jó, o preço é autoincriminação. Ou seja, se autoincriminar, significa aceitar o fato de que ele não é justo e temente a Deus. Por isso ele tem direito de cometer o erro de pecar, blasfemando contra Deus. Está tudo resolvido. Você tem direito, você é humano mesmo, você nasceu para sofrer, você é um ser, pecaminoso mesmo. Então, se você for blasfemar contra ele, está tudo resolvido, você vai sair dessa. É uma oferta também mentirosa, né? Essa delação também essa indulgência também né? Vamos lá, não vai usar isso no tribunal não, hein? Versículo 17 e diante, diz, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Olha o jogo de novo, ó. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Aqui ele vai romantizar o trauma do Jó. Vai fazer o Jó sentir assim, está sofrendo, mas é bom, né, Jó? Porque Deus faz isso com as pessoas, Ele está tentando fazer alguma coisa maravilhosa com você. A gente sabe que Deus pode usar a dor para nos fazer melhor, mas essa não é o modus operandi de Deus o tempo todo. Como assim? Deus vai ficar batendo na nossa cara toda hora para a gente ficar melhor. Então Ele vai romantizar para que o Jó fique passivo. Então Ele vai tentar ressignificar a dor de Jó como um consolo espiritual, o que é psicologicamente perverso, né, da parte de Deus. Tipo assim, você dá 10 tapas na cara do cara e fala, você está fazendo isso para você ser uma pessoa melhor. Tirei seus filhos para você ser uma pessoa melhor. É perverso a psicologia. Diante de perda de filhos, como assim? Deus vai sair matando o filho da gente para a gente ser pessoa melhor. Eu fiquei pior, Deus. Não tem como ficar melhor. Então, olha o que ele está fazendo na relação do Jó com Deus. Está dizendo o seguinte,
Deus está fazendo você ficar melhor. Tudo bem, mas tirar meus filhos e tudo que eu tenho? Quem é que vai ficar melhor? Ninguém fica melhor. Como? A conta é essa, eu tiro seus filhos e você fica melhor. Eu vou ficar bem bravo. Se Deus fez isso com intenção. Então ele está colocando Deus numa situação como se ele fosse um Deus perverso. Isso significa normalização do abuso. Por quê? É a normalização do abuso. Pois é, menino. Pega uma criança e fala, poxa, eu estou te dando uma experiência. É melhor você ter agora do que depois de grande, né? O Jó está assim, né? Pois o Jó é um cara forte, vamos considerar, né? Ele tenta convencer a vítima de que o agressor, na visão dele, Deus está batendo por amor. A gente sabe que algumas ações de Deus ele faz por amor. A gente sabe. Mas isso não é generalizado também não. Por favor. E é por isso que ele entra nesse caminho de entendimento, porque o homem sabe disso, que tem dores porque Deus ama a gente tanto, que às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam, mas ele está colocando isso como se fosse a missão principal de Deus. Bater, bater, bater por amor. Então ele está dizendo o seguinte, a base dele, é que o ciclo de violência é a violência doméstica, bate toda hora. Aplicada aqui, está usando a teologia, né? Como base para explicar o ciclo da violência doméstica. Sofre, 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 sofre. O cara vai falar assim, que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Entende? Versículo 19, ele diz, em 6 angústias te livrará, e na 7º mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra, da violência, da espada, do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Ele está dizendo assim, depois que você passar por isso, você vai... Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacificadas contigo. O Elifaz descreve um mundo de paz que Jó claramente não habita nele. Não habita nesse mundo. Perdi tudo. E como ele não habita nesse mundo, ele mostrou e desenhou o mundo de paz que existe, e como o Jó não está nele, significa que o Jó teve a sua culpa aumentada. Está vendo? Gente que serve a Deus, você viu lá, o cara anda com um carro de 400 mil. Aí você fala, poxa, você se sente culpado, né? Porque ele descreve um mundo que o Jó não está nele. Você não está nele? Jó, porque você não merece, porque você não vale nada, porque você nasceu para sofrer, porque você é culpado, e aí a culpa aumenta. Ou seja, se eu não tenho essa paz, ele diz, é porque eu não sou justo. Você viu como pega coisas normais que é discutida e enfatiza como se fosse o modus operandi de Deus? Não é assim. Tudo é relativo. Às vezes a dor pode ser por um motivo, pode ser por outro motivo, como consequência de alguma coisa, como uma aprovação. A Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem. Ele faz as coisas cooperarem. Mas Ele não produz coisas com intenções malvadas assim. No versículo 24 a 26, que é a última parte, ele diz, depois que você tiver esse mundo de paz, e saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e não pecarás, ele diz. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Então, psicologicamente, isso aqui também é crueldade. Porque ele está prometendo muitos descendentes ao Jó, a um homem que acabou de enterrar 10 filhos. Está tentando apagar o luto de Jó com promessas futuras, desumanizando a do presente, que é necessária. Necessária. É necessária. Às vezes a pessoa está sofrendo por um luto, o que a gente tem que esperar é aquilo passar. Falo, estou com você aqui e
Isso vai passar, beleza. Agora, você não pode ficar fazendo promessas e... Bom, é como você vai nos velórios, a mulher perdeu o filho lá, um exemplo, um filho assassinado. Aí você chega e fala assim, foi Deus que quis. Você não vê isso nos velórios? A vontade de Deus, minha irmã. A vontade de Deus é maior do que a nossa. Deus queria levar ele para poder ficar no jardim dele. Isso é assustador, cara. É assustador. Um Deus que provoca um trauma na minha vida só para colocar o que eu amo no jardim dele. Aí eu chego nesses velórios assim, eu não gosto nem de ficar perto, porque toda hora rola isso. Porque ele é uma florzinha para o jardim de Deus, foi recolhido. Mas como assim? Num acidente? Num assassinato? Numa bala perdida? Deus é assim, né? Porque é a vontade de Deus. Aí fica todo mundo assim, né? Engasgando no velório, assim. A vontade, aí eu não aguento, né? Se chamar para pregar, fica difícil. É a vontade de Deus. Aí você fala, nossa, mas que Deus que tem uma vontade ruim, cara. O que está desconstruindo? Você desconstrói a relação do homem com Deus. Dentro de um simples velório. Simples no sentido de ser uma coisa comum a nós, né? Você está desconstruindo quando você chega e tem o cara que está irreconhecível dentro de um caixão, que sofreu um acidente gravíssimo, e você diz assim, ele foi recolhido para o jardim do Senhor, essa é a vontade de Deus. Eu não estou querendo andar com esse Deus, com essa vontade. Era esse pensamento que o povo tinha antigamente também. Aí Deus falou assim, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o bem que desejais. Vocês estão confundindo, ele falou, vocês estão muito enganados comigo, vocês estão achando que eu fico plantando tragédia na vida de vocês? Não, esses são os meus pensamentos. Aí Deus tem que explicar na Bíblia, né? Então não é pensamento de Deus. É o quê? Cara, consequências da vida, legado, existencialismo. A gente existe e a gente está sujeito. O cara deu um tiro lá, você está passando aqui, pode pegar. Isso é coisa da vida. Você está no ônibus lá, que o cara não está bem com Deus, o piloto do avião também, não sei o quê, deu uma crise nele, ele resolveu soltar o mancho do avião. Vai fazer o quê? É isso. É isso. O cara soltou a bomba atômica lá, atingiu outras pessoas. É a existência. Pode ser legado, a existência, a consequência dos nossos erros. Mas não dá para a gente ver um Deus que... morreu 200 pessoas lá, muito mais, né? Em Brumadinho, né? A vontade de Deus, né? Dudu? Que vontade é essa? Isso provoca o distanciamento. São essas coisas montadas que afastam o homem de Deus. O homem se afastou de Deus por causa dessas coisas que a religião adora fazer. Adora. A religião adora fazer isso. Aí um Deus que mutila, um Deus que mata, que persegue, que toma dinheiro da gente, sabe? Você está devendo a conta de luz, você tem que pegar esse dinheiro por fé e dar a oferta na igreja. Porque você vai ver que o dinheiro vai aparecer para você pagar a conta de luz. Qualquer pessoa racional fala assim, que Deus estranho, né? Que Deus? Esse Deus, o Deus místico que revela só para um, que não revela para o outro, que joga sentença em você e abençoa o outro, que fala com você, cuidado com o Robinho, cuidado, Robinho, Deus mandou te dizer, mas Robinho, peraí, mas Robinho é meu irmão, Satanás. Como assim? Ele também é filho de Deus. Deus me mostrou. Robinho, vigia, Robinho. Robinho está armando para você, Deus me mostrou. Aí você fica com raiva do Robinho, você não sabe nem. É igual quando fala assim, olha, tem 3 amigos que vai te trair, 3. Acabou, eu saio da igreja. Mas vou sair da igreja. Já pensou, 3 amigos. Ô Léo, já pensou o cara falar assim, Léo, você tem 4 funcionários que vão te trair. Você não vai trabalhar mais. Você vai ficar só vigiando assim. Você fala, poxa Deus, que situação é essa que você me colocou? Cara, que irracionalidade. Um Deus que provoca uma confusão na gente, bota a gente para desconfiar da esposa, do marido, dos filhos. Que coisa. Aí fica todo mundo nessa bagunça, correndo atrás desse estranho, eu quero saber. Aí aparecem os oráculos, né?
Porque ninguém tem espiritualidade própria para discernir, não é generalizando. Mas fica todo mundo deitando o sarrafo em todo mundo. E no final acaba tudo em dinheiro, pode ter certeza. Acaba tudo em dinheiro. O fruto é dinheiro, alguém vai ficar rico com isso. Mas eu acho que eu podia pedir também, né? O que vocês acham? Por um mês, 2, pode? Prometer, eu falo que tem um anjo do seu lado, eu falo, estou vendo aqui um negócio, um pote de ouro, 30 valente a 10 mil, posso? Mas vocês têm que gritar amém depois, não amém, é de Deus. A conta depois a gente paga no inferno, né? Mas aqui vai dar certo. Vocês estão preocupados, mas deveriam ficar mesmo, tá? Eu encerro com 27. 27. Que diz, eis isto, ele disse, já o havemos inquirido. Deus confirmando. E assim é. Olha só o que esse cara disse. Ele falou um monte de asneira, ele criou um Deus punitivo, e ele chegou, e o Jó está quietinho, não falou nada. O Jó está só assim, igual um cordeiro. Ele falou assim, eis isto, já o havemos inquirido. A gente já decidiu. Tá certo, Jó? A gente já decidiu. E assim é. Ouve-o, medita nisso para o teu bem. Perdi filho, perdi casa, perdi tudo. Então, ele vai fechar a porta do diálogo aqui. Ou diz, somos nós contra você. Sou eu, Deus, os outros 2 amigos que vão chegar, depois tem o 4. É todo mundo contra você, você não é ninguém, Jó. Abaixa a sua bola e fica calado. Porque ele encerra o caso, baseando-se no costume, por isso que ele diz que nós já inquirimos, já decidimos. E na tradição, ele falou assim, com base no costume, com base na tradição, está decidida a sua sentença. É isso aí, você não vai argumentar, mas não tem. Negando a Jó o direito a um devido processo legal baseado em fatos novos. Você é culpado. Sistema Alexandre de Moraes, não tem jeito. Culpado. Você fez o golpe. Você deu o golpe. E aí você falou, não tem. Não tem. E o Jó. Tá certo, então. É isso aí, terminou, não fala mais nada. Minha mãe falava assim, que muito barulho é sinal de pouca ação. Será que é? Será que vai chover igual está anunciando? Também não. Entenderam, gente? Então é muito interessante, eu sei que para alguns é cansativo e tal, mas é muito interessante o jogo do diabo através dos amigos do Jó. Ui, amigos. Vocês querem fazer algum comentário? Querem? Querem acrescentar alguma coisa que achou interessante? Essa turma aqui da frente. Aqui. Querem fazer algum comentário que vocês acham? Deixa a Beatriz falar. Que vocês acharam que é relevante, é bacana, despertou alguma coisa. É bom. Ele faz. Bispo, desde que eu vim para a Metodista, um tema que eu tenho me interessado bastante, eu já até conversei com o senhor sobre isso, é sobre a religiosidade. Nós podemos, em virtude dessa causa e efeito que acontece aqui nesse capítulo, também no capítulo 4, nós podemos colocar essa atitude como uma atitude de religiosidade, fazer uma analogia. Por quê? Porque ele demonstra seu santarrão e, em todo tempo, ele acusa em virtude de um desastre que aconteceu com ele. Né? Então, podemos, porque, em virtude de tudo que eu já vivi, né, em alguns contextos, em especial narrados hoje aqui na escola, eu consigo enxergar algumas atitudes assim. O que o senhor pode dizer frente a isso? Que você vê que isso é um contexto de religião, o que ele faz, está fazendo com o Jó, e você percebe isso nas pessoas? Sim. O tempo todo. O nosso maior combate é isso. É o tempo todo. Por isso, é o tempo todo. As pessoas fazem exatamente o que ele faz, está fazendo aqui. Por exemplo, até hoje. Eles julgam com base nas experiências que têm, dentro de uma visão transcendental que talvez nem é legítima.
Ó, se você souber o que eu vivo aqui dentro de uns profetas falsos, a gente está até brincando, né, Mirinha? Ontem no culto, né? Sobre isso falando. De tanta gente que vem com profecia de maldade de falar assim, cuidado com fulano, cuidado. Poxa, não é assim. Não é assim. A Deus mandou dizer para você tomar cuidado. Então você vê o tempo todo, você tem que ir filtrando esses trem e falar assim, olha só, Deus está falando com você não, você está prejudicando o irmão. Qual a defesa que o irmão tem? O irmão nunca se manifestou, o cara está há 10 anos comigo. Não tem motivo para falar do cara. Aí você jogou uma dúvida em cima. Então é o misticismo, com base em experiência. Por isso que ele faz, é a primeira fase da gente poder entender o combate que a gente tem que enfrentar dentro da igreja. Isso é muito claro dentro da igreja. E é religião. Religião. Eu sei, você não fala nada, tá? Nós somos acostumados assim e vai ser assim. Você está do jeito que está porque você não sabe nada, então baixa a sua bola. Religião pura. Então isso abre uma reflexão para a gente como cristãos, que eu fico feliz com esse negócio. Nossa, você olha para esse livro e você fala, meu pai, como que Deus tem confiado as coisas? Porque vem coisa de chumbo grosso. E eles vão precisar, o mundo oculto vai precisar de muita inteligência para parar a gente. Entendeu? Vai precisar de muita inteligência. Porque ele está vendo que a igreja está sendo treinada. Então vai vir gente agora, não vai ser mais gente falando mal da gente. Essa fase vai passar. Vai ser gente que vai se misturar no meio da gente. Vai ser gente com dom, gente espiritual, entre aspas, que a pessoa está fazendo a coisa com boa intenção. Ela falou, eu só quero ajudar a fazer o crescimento. Só isso que eu queria. Mas o diabo está montado na pessoa e às vezes destrói relações de filhos e pai. Agora tem que ficar esperto. Eu posso desacatar meu pai? Não, você pode sim, ué. Dependendo da situação, você pode botar o dedo na cara dele. Não, dependendo da situação, como assim? Qual a situação que você pode desacatar um pai? Qual? Você pode botar o dedo na cara do seu pai? Nunca. Pode dialogar com o pai. Você pode até não concordar com o seu pai no que ele está fazendo. Fala, pai, poxa, agora, botar o dedo na cara de um pai? Nunca. Não tem ninguém que vai poder falar isso. Isso é básico. Eu posso pegar... tratar uma mulher, não respeitar uma mulher, desonrar uma mulher, rebaixar uma mulher, eu vou contra princípio. Não, mas eu acho que... Não interessa. Isso aí não interessa. Deus falou, mulher é vaso mais frágil. Tá? Você não tem que fazer isso, usar o seu poder para poder maltratar uma mulher. Não gosta dela, larga. Vai viver a sua vida. Agora, não vai ficar maltratando a mulher. Isso é bíblico. E isso, a gente vai ter que estar bem afiado com essas coisas. Respeito à autoridade, ordem, sabe, disciplina, unidade, rompimento de unidade. O diabo adora isso, né? Jogar a Jaque contra você. A Jaque está querendo tomar seu lugar. Você senta demais aí, ela quer esse lugar, e quer que você vai sentar para lá. E fala, por quê? Por que a Jaque quer sentar no meu banco? Porque agora é o tempo profético da Jaque, de sentar aqui na esquina, porque Deus falou. Aí meu filho não quer nem saber, vai brigar, vai tomar o seu lugar, porque Deus falou. Então, nós vamos ter que ficar afiados com os movimentos, gente. Fique esperto. Observa. A pessoa falou, você fala, você está falando aí, mas não estou te entendendo, o que é que você está falando? Porque, você tem prova? Não. Você é juiz? Não. Tá. Você comanda alguma coisa aqui na igreja? Tem um cargo que te dá direito de falar disso aí? Não. Então está tudo errado. É assim a vida, Jaque, é assim a vida. Não vai falar mal do Robinho, por quê? Porque ele é meu marido. Mas o Robinho, não interessa, eu tenho aliança com ele, nós vamos resolver em outros termos. Isso é fora o íntimo meu e dele. Mas você não conhece. Não interessa se eu não conheço. É meu marido, você não vai passar daqui. E se eu resolver ficar com ele, é problema meu, e você não tem nada com isso. Agora, todo mundo querendo dar conta da vida dos outros. Todo mundo se metendo na vida dos outros. É um troço doido dentro de igreja. Mas eu estou vacinado, só estou tentando corrigir isso e falar. Mas isso aí não me afeta, não. A pessoa vem falar as coisas comigo, nem. Quando é de Deus, é de Deus. De Deus é de Deus. Eu acato na hora. Na hora. Mulheres de Deus e homens de Deus que falam, na hora. Agora, vem esses desocupados que ficam aí, não senta no banco de igreja, não participa de nada, não tem amizade com ninguém, não respeita ninguém, não produz um fruto. Para com isso, né? Mas nós estamos vivendo isso.
Nós estamos vendo isso. E o conhecimento, Deus vai cobrar da gente isso. Mas nós estamos prontos. Acho que nós estamos prontos. Cada dia Deus dá algo novo para nós. Deus, obrigado por essa manhã na tua casa. Nos leva abençoados e guardados pelo teu poder. Nos dê um culto sobrenatural nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל, ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו, לפני או שעוד לא נראה. כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד כי אש שנמצא אינו נעלם בתוך החושך יום צעקתי בלילה נגדך והלילה נשאר נאמן כי הכאב נשמר. חיי לשאול הגיעו